bom dia, nós temos o prazer de estar com você outra vez. Hoje é dia 21 de setembro de 2009 e o Papo de Graça está começando no seu novo horário. A partir desta segunda-feira, dia 21, o nosso horário ao vivo será sempre este, às 9 horas da manhã, de 9 às 10h30. E o mesmo programa, este de hoje, de agora, e deste momento, com a graça de Deus, vai ser reprisado no horário normal, ao qual você se habituou, às 3 da tarde. E depois ele será reprisado outra vez no horário normal também, de 9h30 da noite, mas o mesmo programa de agora, o que facilita muito a vida de todo mundo, porque você não tem que esperar uma semana para assistir a reprise dele e nem para poder acessá-lo no on demand. Agora as coisas vão ficar extremamente mais rápidas para todos nós. Semana passada nós sentimos a falta do nosso amigo Tom, que está aqui com a gente, mas passou uma semana de muito desconforto, muita dor, muita neuropatia. Mas hoje está aqui com a gente, graças a Deus. Graças a Deus. Ele também é um homem da manhã. De manhã você fica mais animado, né, Tom? Ah, muito melhor acordar de manhã. Você ganha o dia, né? Eu adoro a manhã. Ainda mais chovendo, que delícia. Chuva de manhã. Tem dois horários do dia que eu gosto mais do que quaisquer outros. É a manhã, de cedinho assim, de 7 da manhã até umas 9h30, 10 horas, eu acho uma delícia, né? E outro horário que eu gosto mais é de meia-noite às 2h30, 3 da manhã. Assim, quando eu sei que o telefone não vai tocar, que não vai ter incômodo, que ninguém vai bater na porta, nada, tem um sossego. Aí eu digo, aleluia. Mas ele sobra pouco tempo para dormir, né? Porque se você ficar de meio-dia a 2h30 para poder acordar para curtir das 7 a pouco, lhe sobra pouco tempo. Normalmente, quer dizer, eu nunca durmo muito, né? 5 horas de sono eu estou muito bem. Ontem à noite, por exemplo, eu não ia dormir tarde. Eu cheguei do caminho, 10 horas. Falei, bom, vou tentar ver se até 1h30 da manhã eu estou dormindo. No máximo 2. Mas aí a nossa filha chegou de viagem, há 10 dias fora, aí as conversas e tal. Conclusão, quando eu fui ver, eram 2 e pouco da manhã. Aí eu corri para a cama, fiquei quietinho lá, assim, igual o Garfield, e botei um documentário bem chato. Para dormir rápido? Eu quando quero dormir rápido, assim, estou sem sono, Que técnica boa, eu escolho o pior documentário. Às vezes não é nem o pior, mas é aquele locutor, aquela voz documental, pausada, que você já ouviu as informações todas, não tem mais nada te provocando assim de novo. Aí é só aquele cara ali falando, aquela vozinha, aí tal, eu capotei rápido. A Adriana chegou e apagou lá tudo. E aí hoje eu acordei um pouquinho mais tarde do que o normal. Normalmente eu acordaria às 7h30, mas hoje eu acordei 8h15. Mas amanhã eu já espero estar no meu ritmo normal, cara. Dormir aí umas 2 da manhã, acordar às 7 da manhã. 5 horas de sono eu me sinto muito bem. O ruim é ir para cama cedo. Eu chamo de ir para cama cedo, meia-noite. Eu chamo de ir para cama muito cedinho, meia-noite. Porque a noite é uma delícia, né? A noite é muito boa de curtir. É o horário onde eu moro dentro de uma obra, né? Eu moro dentro de um canteiro de obras, né? Então aquele barulho de lata batendo, de esmeril, de caminhão, de martelete, aquilo ali é o tempo todo, o dia inteiro. Aí quando meia-noite dá um silêncio gostoso, assim, os programas bons já estão na televisão. Mas tem que dormir cedo. Eu tive muitos horários de dormir e acordar a minha vida inteira, dependendo da fase e das circunstâncias, né?
quando eu morava em Manaus, e era pastor lá com meu pai, normalmente eu dormia meia-noite. Quando ninguém acordava a gente, 1h30, 2 horas da manhã, com algum possesso na porta, né? Pastor, tem um possesso! De vez em quando a gente era acordar 2 da manhã com algum possesso na porta. Engraçado, Aí depois de um tempo eu tinha mais coragem assim, de dizer essas coisas do que o papai, né? O papai, aquela vontade dele de não magoar ninguém, às vezes era excessiva. Ele ficava segurando um copo de xixi, um urinol de xixi, 5 horas infartado no hospital, apertando aquele botãozinho para as enfermeiras virem pegar e ninguém ia. 5 horas, 6 horas com aquele urinol cheio. O cara tinha sofrido 3 infartos, até que a mulher foi pegar, 6 da manhã quase. Aí quando eu soube, eu chego e digo, mas papai, como é que o senhor consente um negócio desse, pai? Olha, meu filho, tinha tanto paciente dormindo em volta. Se eu fosse erguer a minha voz para me fazer ouvir inequivocamente, acordaria o hospital inteiro. Então eu preferi segurar o urinol 5 horas. Ele tinha voz possante. Papai, se ele desse um grito, meu amigo, era forte. Chico, mano, senta aqui, querido, aqui ao lado do Tonho. Bom dia, meu irmão. Tá bom. Então, naquele período, o que acontecia é que eu dormia meia-noite e acordava 4h30 da manhã. Todo dia, 4h30, mais tarde, às 5 horas da manhã eu acordava, durante uns 7 anos lá em Manaus. Porque aí eu ia para o quarto ali de oração, eu tinha um quartinho, um escritório de leitura e oração. E eu ia igual um camelo, assim, igual o Tiago, né? O Tiago, o joelho de camelo. E aí me ajoelhava ali às 4h30, 5 horas e ficava orando, intercedendo, com a Bíblia aberta assim na frente de um banquinho, um tamborete. E 2h30 ali de oração e tal. Depois eu ia ler a palavra no que eu estivesse lendo. Aí eu descia, tomava um cafezinho, subia, aí iniciava o meu estudo bíblico, não era a leitura da palavra. Aí eu ia ler os comentários exegéticos de textos diversos que eu estivesse estudando, estudos bíblicos que eu estivesse preparando. Aí eu fazia isso até 10 da manhã. Uma coisa bem monástica, né, cara? Todo dia, mas minha vida era um monasticismo total durante uns 7 anos. Eu jejuava dia sim, dia não. Tinha um dia, segunda-feira eu comia, porque eu já vinha sem comer de sexta-feira até domingo. E normalmente eu não comia no fim de semana inteiro. E aí segunda eu comia. Era um dia ruim, que era o dia de comer. Porque quando você se acostuma a jejuar, comer é o maior corta-tesão desse mundo, é o maior broxante da vida, é comer. Quando você vai ficando um santo anoréxico, um santo anoréxico. Anorexia santa. Quando você vai. E você jejum todo dia, toda hora, gera um santo anoréxico, sem dúvida. Porque eu fiquei um anoréxico, a ponto de que o dia de comer era um dia de nojo. Eu digo, ai meu Deus, é só porque o meu corpo precisa. Você vai entrando nessa mesmo. Aí terça-feira eu não comia, quarta eu comia, e quinta-feira eu comia. Aí se eu fosse pregar no sábado à noite e no domingo, e às vezes também no domingo de manhã, eu já não comia de sexta em diante. Se eu fosse pregar só no sábado à noite, como eu pregava sempre, aí eu normalmente jejuava até acabar de pregar no sábado. Aí eu tomava um caldinho de carne à noite. Domingo já era um dia que eu comia com a família. Mas se eu fosse pregar também no domingo, aí, meu amigo, eu só ia comer, sinceramente, aí por volta de meia-noite no domingo. Minha mãe me obrigava a tomar um caldo de carne devagar, para não dar aquele choque, né?
você está acostumado a jejuar, o estômago vai ficando muito pequenininho. E se você puser um bolo alimentar gigantesco depois de um jejum, vai passar mal e muito mal na hora. É um choque muito grande. Aí eu fiquei nesse ritmo 7 anos direto em Manaus. Depois que eu mudei para o Rio em 81, eu ainda aguentei a onda mais uns 3 anos. Não com a mesma intensidade de Manaus, porque quando eu mudei para o Rio, o ritmo de vida mudou demais e as pessoas lá não estavam acostumadas com a minha vida monástica como a igreja de Manaus já estava. Os meus ritos já estavam bem definidos na cabeça do povo, e era isso que eu ia dizendo sobre o papai, que não falava, segurava o urinol 5, 6 horas e não dizia. Eu fui logo explicitando, depois que o negócio foi ficando meio abusivo, depois que eu já estava casado, portanto com 20 anos, e o Ciro tinha acabado de nascer, e o povo chegava lá 2, 3 da manhã acordando a gente para expulsar demônio. Aí eu falei, não, assim não dá. Aí um dia eu fui ao púlpito e falei, gente, demônio espera até o sol nascer. Até o sol nascer. Eu aqui não posso ficar acordando pela agenda do diabo, né? Se o diabo tem uma agenda e eu não sou acordado, então pelo amor de Deus, tá possesso? Espero o sol nascer. Eu não sou o Conde Drácula, não tenho nenhum problema com a luz do sol. Não durmo num caixão. A fila de noite é mais curta, então eles vão lá. Então você está falando com Deus direto. Aí pararam um dia lá em casa, de madrugada, era muito comum, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana tinha um episódio desse. Aí estragava o ritmo todo do dia e tal, né? Você já reparou que muito menos, pelo menos entre nós, muito menos manifestação demoníaca tem acontecido? Ou eu estou falando uma bobagem aqui? Não, é porque a manifestação demoníaca no Ocidente da Terra e no Brasil, mais do que em qualquer outro lugar do Ocidente da Terra, se transformou num fenômeno de exorcismo televisado todo dia, no nível mais básico, no nível mais grotesco, no nível menos demoníaco, no nível mais presepal, no nível mais teatral, no nível mais performático possível, de modo que parece que se criou no inconsciente coletivo a ideia de que possessão demoníaca é aquele show de histeria, ou espontânea ou induzida, que acontece ali naquele ambiente. A segunda coisa que eu vejo é que, de fato, não tem evangelho sendo pregado. Então, não tendo evangelho sendo pregado, tem muito pouca possessão espontânea acontecendo. Porque a possessão espontânea não é tão espontânea. Em geral, ela acontece em razão de que existe um clima da intensidade do evangelho provocando principados e potestades na coletividade, na comunidade, no mundo invisível. E, por exemplo, a época a qual a gente está fazendo referência, que foi a década de 70, que indubitavelmente foi a década em que mais endemoniados, genuínos, verdadeiros, legítimos, se manifestaram na minha percepção e observação. Mas isso em Manaus, acurada, ou no Brasil inteiro? No Brasil inteiro, acurada no curso desses praticamente 40 anos de observação. Foi a década em que disparado isso mais aconteceu. Não era só em Manaus, era no Brasil inteiro. Quando o fenômeno dos exorcismos grupais começaram a ser vendidos, praticados na televisão, essa coisa toda, houve uma mudança de paradigma. O paradigma do possesso era a macumba, a umbanda, a quimbanda, o chamado baixo espiritismo. Era o paradigma psicológico da possessão.
Porque a possessão demoníaca, ela não cai solta no tempo e no espaço. Ela cai dentro de um ambiente cultural. Eu tenho insistido sempre, há muito tempo, né? Que a serpente come o pó da terra. Ela se alimenta desses principados e potestades se alimentam todos, né? do fornecimento cultural, psicoletivo, político, de tudo isso. Isso é uma coisa que eu já repeti tanto que eu já fico até meio cansado com medo de estar sendo exaustivo, mas para quem está chegando agora vale a pena repetir. Então, eles se alimentam desse fornecimento. E assim como eles se sentem provocados por presenças genuínas. É a história de Éfeso. Você tem dois processos de exorcismo em Éfeso. Tem o dos filhos de Seva, do sumo sacerdote judaico que morava em Éfeso e que eram especialistas em possessão, era uma universalzinho que ia de porta em porta, ainda cobravam para expulsar o demônio a domicílio, né? On delivery. Né? Libertação on delivery. Uhum. Aí, China Inbox, aí o cara chegava. Então, tinha esse grupo lá, famoso, e que foi o pessoal que viu a segunda manifestação de exorcismo acontecer em Éfeso, que era de Paulo e dos seus companheiros. Que Paulo apenas chegava e dizia, sai em nome de Jesus, e o bicho ia embora, e não tinha rito, não tinha água benta, usando os amuletos de hoje como ilustração, não tinha crucifixo, não tinha salva, não tinha sal grosso, não tinha nada dessas porcarias, né? Então era só como Jesus fazia, meramente com a palavra, e pronto. Aí os filhos de Seva viram aquilo e disseram, esse aqui é o negócio, é uma expulsão que não dá trabalho, a gente não tem que andar com o kit Ghost Hunters ou nada disso. Caçadores de demônios. Não tem que andar com o kit, é só chegar e dizer. Aí foram nessa. Queriam comprar para si, né? Não, esses nem foram na história da compra, eles encontraram o primeiro processo numa casa. Aí chegaram e saíram dizendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele. Aí os demônios disseram, olha, a gente conhece a Jesus e sabe quem é Paulo, mas vocês quem são? Aí meu amigo, pau na moçada, diz que foi uma cacetada que esse processo deu nesses filhos de Seva, que não eram poucos, eram muitos, que eles saíram desnudos, rasgados, feridos, pelados pelas ruas de Éfeso, gritando. Deve ter sido uma cena patética. A cidade inteira viu. E aí a fama de Paulo cresceu e o temor do Senhor se aumentou, né? Mas então, você tem esse tipo de presença genuína do Evangelho que mexe principados e potestades na cidade inteira. Aquela ação de Paulo pregando o Evangelho em Éfeso, aquele negócio foi terremoto na escala Richter celestial poderoso. Você vê o que gerou, desconstruiu a indústria de artesãos, de deuses, de estátuas de Diana, rainha dos Efésios. O sindicato se mobilizou. Foi uma loucura. Só do tamanho da metrópole, quantos milhões de habitantes tinha na época? Não tinha milhões. A maior cidade da Terra naquela época era Roma, tinha 1 milhão de habitantes. Então, mas olha, você falou que você crê muito que essas possessões hoje não tem sido uma manifestação tão constante quanto se percebia um tempo atrás, porque o Evangelho não tem sido um fator verdadeiro na pregação. Por exemplo, em Atos, eu não lembro se é em Atos 17, que... Esse é um dos aspectos. Sim, um dos Teria aspectos, outros. Então, quando se fala em Atos que Paulo e os seus homens estavam chegando a uma cidade, e naquela cidade algumas pessoas se levantaram dizendo que aqueles que perturbavam o mundo com a pregação do Evangelho chegavam até eles, né? Eu não lembro bem se ali no original descreve que a pregação de Paulo, do Evangelho, era tão veemente e verdadeira que essa desestruturação sobre todo o aglomerado econômico, religioso, espiritual, social se abalava. Mas olha, para a gente nem precisar se preocupar com o grego, a narrativa simples de Lucas 10 nos diz isso com explicitude. Sim. Que é quando Jesus manda aqueles 70 de 2 em 2, né?
grupo, 35 grupos de 2, indo de cidade em cidade, com aquela instrução: entrem numa casa, digam a paz seja nessa casa, se houver um filho da paz, que a vossa paz fique sobre ele. Se vos atenderem ali, ficai, comei de tudo que vos oferecerem, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, anunciai-lhes: eis que sobre vós é chegado o reino de Deus. Se vos receberem, ali ficai. Se não receberem, batam até o pó da sandália e sigam adiante. Aí eles vão fazendo isso, e aí o retorno acontece, descrito por Lucas. Então chegaram os discípulos, cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Ao que Jesus lhes respondeu: alegrai-vos. Não, Jesus respondeu: eis que vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. No entanto, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque os vossos livros estão escritos, os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Eis que eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Então, ali em Lucas 10, está estabelecido o genuíno, simples e único princípio de luta espiritual do Evangelho, de batalha espiritual do Evangelho. Batalha espiritual do Evangelho não é para uma praça, não é vamos para Atenas. Imagina se Paulo fosse um babaca. Vamos, Silas, reunir os irmãos, vamos dar a volta limpeza, lá, né? Vamos espiritual. Dar a volta no Partenon, vamos repreender todos, a Ateneia, que é a Sofia, e vamos repreender Júpiter, Netuno, Poseidon, vamos repreender essa moçada inteira aqui, tá repreendido. Não tinha essa história. Era pregar. Eles não estavam nem aí porque bando de troços lá. Ele lê 1 Coríntios 8, ele não dê a mínima. Passa batido, o ídolo nada é no mundo. Nada é no mundo. Então, não, ele prega o Evangelho e as estruturas espirituais são mexidas à semelhança de Lucas 10, que é: pregue o Evangelho, viva a paz do Evangelho, deseje paz do Evangelho sobre os outros, associe-se aos que são da paz, enfrente os poderes da morte, simbolizados aqui por doenças, lepras, morte, os poderes de antivida na pregação da palavra, e o diabo cai do céu. Não tem mandinga, não precisa. É ato contínuo. Sai pregando o genuíno evangelho, diabo cai como um relâmpago, despenca, cai de maduro no chão. Então o que acontece ali em Éfeso, começa a pregar, não é a Éfeso, aos de Éfeso que Paulo escreve, dizendo que a verdadeira igreja, que é o verdadeiro corpo de Cristo, que se deixa encher pela plenitude daquele que em tudo enche, a tudo enche em todas as coisas, e que deu a Jesus como corpo, cabeça do corpo, que é a igreja. Né? E aí ele diz, mais adiante, que essa comunidade lotada de Deus, quando ela é expressão da plenitude de Deus entre os homens... Que tem um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. O que acontece com ela? Ela se torna espetáculo a principados e potestades, Paulo diz. Que os principados e potestades aprendem sabedoria com essa manifestação espiritual. E o povo até hoje fica pensando que é construir igreja em esquina. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com gente cheia de Deus. Isso é uma igreja numa cidade. É uma comunidade de gente cheia de Deus, com consciência de Deus. Isso aí estremece céu e terra. Lá em Éfeso, eles não passavam de 500 pessoas, no máximo, no início, nem tanto. Mas basta chegar a 3, meu amigo. Eu fiz aquela menção por causa disso, porque aquele grupo que chegou àquela cidade era um grupo pequeno, não era grandes pessoas. Né? Nesses que Jesus enviou eram 2, uma cidade de 20 mil. Não precisa nada disso, mas chegar à luz. Então começa a despencar de maduro. Então, voltando aqui para nós, na pergunta, você não observa que no passado tinha mais? Tinha, porque também tinha igreja.
Hoje tem mercenário, lobo, o diabo está tão em parceria, Satanás não se divide contra Satanás, a prova disso é que quando o cara chega e diz, espera aí que a gente vai para os comerciais, ele espera. Porque ele vai atrapalhar o show dele mesmo? Então ele espera. Se fosse um diabo de verdade, ninguém segurava. Mas como está tudo em casa, então pode ir que eu aguardo. Então, o terceiro elemento é que o mundo mudou e o diabo muda com o mundo. Porque a serpente se alimenta do pó da terra. Então, não tem ninguém mais adaptável, mais mimético do que ele. É como aquele predador do filme O Predador, que se apertar o botão, meu irmão, ninguém vê mais nada, o cara vira água, reflexo, qualquer coisa. Para você discernir, dá trabalho. As possessões são mais sutis por isso, né? Hoje em dia estão muito mais. Hoje em dia o negócio está atingindo já o nível da relação até com a física quântica. Porque quando você começa a ver a quantidade hoje em dia de bruxos tentando discernir espírito em casa mal assombrada, usando detectores de frequência, de baixa frequência magnética, disso e daquilo, é impressionante como também você está vendo cada vez mais. Veja a adequação do diabo aos tempos. Se você pega esse seriado Assombrações do Discovery Channel, você vê cada vez mais a ligação chifópoga entre poderes e manifestações espirituais e fenômenos eletrônicos. É TV que liga, que desliga, computador que liga, que desliga, tecla que é teclada com mensagem. Mexia, né? Antigamente era prato caindo, o negócio está ganhando. Hoje é um computador ligando sozinho. Ganhando porque a serpente está comendo o pó das novas tecnologias. Se serve disso tudo. Por exemplo, a minha teoria, só teoria, por isso que eu escrevo e colo no site em opiniões, porque eu não estou fazendo doutrina, e eu não faço doutrina de nada, quanto mais disso. Então, eu não quero que ninguém interprete, mas é minha opinião que essa quantidade toda aí de avistamentos chamados OVNIs são macro-assombrações, assombrações cósmicas. É verdade que o fenômeno da aparência de aparato no mundo espiritual não foi inventada por nenhuma manifestação espiritual demoníaca, mas justamente por uma manifestação espiritual divina, que lá em Ezequiel, quando vem as rodas, as cambotas, aquilo tudo que não dá para o cara olhar e não ver a descrição semelhante a esses objetos que a gente vê por aí a 3x2 e cada vez mais gente vê e documenta na Terra. Mas para mim o fato de que Ezequiel viu e discerniu como manifestação do mundo espiritual, de seres de uma outra natureza e energia, que não a nossa, portanto, extraterrestres nesse sentido de que não são da Terra, não são da presente ordem de coisas, não estou ideologizando o termo, só estou categorizando o não pertencimento terráqueo daquela manifestação. Caiu na Terra. Está ali, e ele diz que são anjos. É extraordinário. É extraordinário. Então, ele chama de anjos. Ora, se pode ver manifestações espirituais positivas com aquela configuração e associá-las a anjos, não tem porquê não pensar que as mesmas manifestações idênticas possam acontecer de modo negativo associadas a anjos na perspectiva diabólica da controvérsia, da confusão, de tudo que a gente sabe que principados e potestades espirituais perversos fazem. Só que como a serpente se alimenta do pó da terra, fica cada vez mais natural que num mundo que vai ficando também cheio de aparatos voadores e de criações de ficção científica tornando-se realidade, não há por que não imaginar o conluio imediato. Tanto eles nos fornecem o padrão, como pensamento, como sugestão, como indução, como tecnologia pensada, como tecnologia que chega tipo revelação para o cara, como a gente desenvolve, e uma vez desenvolvido, isso passa a ser
referência arquetípica que principados e potestades haverão de usar para trazê-las de volta a nós, aos nossos sentidos, como assombração de qualquer natureza. Então, nós estamos vivendo uma época em que o padrão mudou também, da manifestação espiritual. Quer ver um outro padrão que mudou? No mundo sem psicologia, demônio não usa de psicologia. É interessante. Você vai ao interior do Amazonas, ou da África, mas deixa eu falar da minha terra, do Amazonas. Você vê todas as manifestações espirituais não recorrem a qualquer tipo de evasão psicológica. É pão, pão, queijo, queijo. As impressões que o processo tem no engano espiritual que chegam a ele são todas associadas à cultura local. Então ele vê o índio tal, ele vê o cacique não sei o quê, ou ele vê uma assombração daquelas de floresta, enfim, ele te reporta as visões dele, todas ligadas ao panteão das construções espirituais amazônicas. Né? Isso ele te reporta, você não o vê. Curupira. E é tudo muito simples, tudo pão, pão, queijo, queijo. Né? Mas você pega uma pessoa possessa na Alemanha, nem sempre a manifestação chega com declarações e associações aos bárbaros germânicos, aos deuses do primeiro, segundo, quinto século. Ninguém chega com essa. Né? Por quê? Porque o volume de cristianização dos principados e potestades nesses 1500 anos de cristianismo acachapante na Germânia criou outros demônios na referência deles, que são os demônios cristãos. Todos eles. E os demônios cristãos se sofisticaram com Freud, com Jung, com o cristianismo, com a filosofia, com a teologia, com tudo isso. Então a manifestação fica cada vez mais encruada. Você pensa, pode ser esquizofrenia ou não, pode ser um surto psicótico ou não. Como aqui entre nós, quanto mais pobre for a população, mais explícita é a possessão. Quanto mais classe média e alta a esse nível a pessoa pertence, mais psicológica é a possessão. Mas você tem que exercer discernimento para você ir vendo os meandros e a confusão, até porque a mentalidade da pessoa mais simples, ou ela já nasce com um software que pensa naquilo como algo tão imanente nela que ela nem discerne aquilo como um dado fora dela, que faz parte da cosmovisão dela, ou então ela associa aquilo a uma coisa ruim, perversa, que assombra, que é visagem, que sacode a rede dela à noite, que não a deixa dormir, que a perturba, e ela tem pânico, pavor e quer ficar livre. Agora, entre nós, vira assunto de divã. O cara vai às vezes para o analista, e como não é uma possessão estribuchante, que tem muito tipo de possessão. Essa que deixa o cara estribuchando é a mais basiquinha de todas e é a mais fácil. Já é óbvio. O duro é aquela misturada que alterna, são as alternâncias. O cara fala, depois a presença que está dentro dele fala sem ele exatamente ter ouvido o que foi falado. Às vezes ela fala misturando o pensamento dele com o outro pensamento, de modo que o cara não sabe discernir o que foi dele e o que não foi dele, nem se ouve algo que não foi dele. Vai ficando tudo tão sutil. E o pobre do analista ali querendo exorcizar esse mal com Freud. Não vai sair nunca, vai mandar para o psiquiatra depois para dopar o bichinho. Mas não vai embora. E vai chegar a época em que a gente vai assistir manifestação de possessão espiritual extremamente mais sofisticadas.
Eu creio que a gente vai chegar numa hora em que eu não estou nem aí para quem está me interpretando, para a pastorada que está dizendo que eu estou místico, não sei o que. Meu querido, eu não estou nem aí. A minha certeza é tão grande que eu só digo o seguinte: viva 15 anos para ver se eu estou enganado. Tá bom? 15 anos. Até agora, nesses 35 anos que eu estou pregando o Evangelho, tudo que eu disse eu não me enganei. Inclusive sobre essa confusão toda da igreja evangélica que eu estou falando sobre ela há 25 anos, infelizmente, certo em tudo. Errado nos prazos, às vezes. Minha esperança de que fosse demorar 30 anos, aconteceu em 20, esse negócio todo. Então fica para ver. Fique para ver. Porque eu não estou nem aí porque você está pensando hoje. Eu sei o que eu estou te dizendo. Daqui a 10 anos, meu amigo, a gente vai ver sessão espírita, kardecista, invocação de morte, tudo isso usando a tecnologia quântica mais sofisticada. Porque os principados e potestades vão evoluir conforme o processo, conforme o pó tecnológico, cultural da nossa produção, do andar dos nossos pés que a gente vai oferecendo. Eles nunca deixaram de usar, por que vão deixar de usar agora? Acaba que esses elementos que a gente às vezes via como sendo coisas primitivas, né, os rituais, se alimentando desses processos que a tecnologia vai oferecer, eles vão ganhar cara de que são atuais. Até porque os primitivos sempre os tereis convosco. São os pobres. Sempre os tereis convosco. Possessão clássica, sempre as tereis convosco. E quanto mais a religião que pretende exorcizar demônios faz disso uma coisa industrial, como aconteceu no Brasil, que são possessões industriais, com exorcismos industriais, e obviamente tudo vira muito mais psiquismo demoníaco, sugestão de possessão demoníaca, indução a supostas possessões demoníacas do que possessão mesmo. Acontece que isso cria um padrão que se transforma numa cultura assimilada por uma população inteira. Hoje, no Brasil, depois de 25 anos de show da fé, de universais expulsando na TV, de tudo que é grupo fazendo isso, esses espetáculos na TV, a população brasileira inteira, crente, descrente, pagã, de qualquer natureza, já assimilou o processo de possessão demoníaca evangélica, hoje mais do que a da macumba. A macumba saiu de moda, já não é falado, o candomblé desapareceu, o espiritismo só não morreu porque a intelectualidade sustenta e porque aparece de vez em quando um João de Deus em Abadiânia, que atrai mais gente da Suécia do que de Brasília, que é vizinha, e mantém esse negócio vivo. Mas os grandes bruxos do Brasil viraram os evangélicos com os padrões da Universal. A Universal incorporou todo o mundo afro-ameríndio da cultura brasileira à cosmovisão dela, tanto é que durante anos ela não expulsava demônio, ela invocava o demônio. Pombagira, manifesta para sair, manifesta Pombagira, manifesta Zé Pilintra, ela invocando. Manifesta, tranca a rua. Invocava até o bicho ficar tonto e cair, fazia parte do show, aquela invocação. Então isso se transformou em novela da Globo, do ponto de vista de absorção nacional dessa cultura. Quando um cara em Roraima hoje pensa em possessão, ele não pensa mais como ele pensava há 40 anos atrás, no cara que vinha da macumba doidinho. Ele pensa no que ele vê na televisão, no culto da Universal. A Universal virou o paradigma do terreiro de macumba. Os evangélicos hoje são o grande terreiro do ponto de vista da divulgação temática do assunto no país. Ora, isso gerou um condicionamento global no país. Virou novela das 8 na espiritualidade brasileira, de modo que qualquer pessoa que no Brasil queira ficar possessa já tem um script. Já tem um script, já tem um modelo, um padrão. Já tem um modelo, já tem um formulário impresso. E condiciona a mente coletiva. E a manifestação fica semelhante. Então, esse tipo nós sempre teremos conosco. Eu estou falando dessas outras que vão se sofisticando.
para a qual a igreja não tem nem discernimento, ela só sabe lidar com esses demoninhos de arremedo. E isso que você está falando, eu já conversei com gente que eu senti, eu vi. Esse cara tá endemoniado. Esse cara tá endemoniado. Não é possível. A energia. Mas por ser uma conversa entre pessoas e intelectualizada, eu não tive coragem ou autoridade, ou seja o que for, o compromisso com o reino, de virar pro cara e falar assim, Jesus te liberta, cara. E fiquei naquilo ali. Seria o caso de fazermos isso? Seria já... Estamos avançando no ponto disso acontecer? Jesus faria assim entre nós em agora, relação você... à possessão demoníaca, não existe seria o caso. Cada caso é um caso. A gente não pode dizer daqui para frente, vai ser assim. Toda ideia, suspeição e impressão que eu tiver assim será, não. Você tem que ser muito cauteloso. Especialmente numa hora como essa, em que a coisa é difusa e intermitente, você tem que ter muito discernimento, e a melhor maneira de expulsar esse tipo de coisa não é com a confrontação, é com o calço. Você vai enfiando a cunha. Você vai enfiando a cunha. Tá, o cara deu aquela piradinha, deixa. Quando ele voltar, que você vira o primeiro olhar dele de volta, enfia uma cunha do Evangelho. Enfia. Aí, às vezes, na hora que você mete aquela cunha, provoca uma outra reação, ele dá outra surtada. Vamos, segura a cunha ali. Aí ele volta de novo, você empurra a cunha um pouco mais. Você vai empurrando, porque de fato é um processo de afastamento daquilo que no Brasil se convencionou chamar de 25 anos para cá de encosto no meio evangélico, porque é uma terminologia afro-ameríndia, né, que foi incorporada. Mas é uma terminologia, de qualquer modo, bem popular e bem designadora do que eu estou dizendo aqui agora. Aproximação. É aquela aproximação, aquele encosto, aquele encostar ali. Não chega a ser aquela possessão que domina tudo, ela prega. E ela fica assim, fazendo um overlapping. Hora tá, hora não está. Igual o pisca-pisca de português. Agora está, agora não está. Então fica ali naquele negócio. Você tem que aproveitar isso para, na hora que não está, enfia. Vai enfiando, porque será a lucidez do indivíduo que fechará essa porta. Sempre. Do próprio indivíduo. Do próprio indivíduo. Aquele processo que está desgovernado, caído, você não tem que contar com a lucidez dele. Ali é atropelamento, meu irmão. Aquilo ali é partir para dentro, para as cabeças, tu vai sair aqui, é no tapa espiritual. Depois a gente conversa quando o cara abrir o olho. Tem que ir chegando até que a consciência... Esse você vai. Porque se você, com esse tipo, você entrar nessa de ficar na confrontação clássica, você só alimenta o processo. Isso é um negócio que eu aprendi a duras penas em Manaus ainda, quando eu era garoto. Olha só. Sem discernir ainda a diferença entre uma coisa e outra. 90% dos processos que eu encarava ou mais naquele tempo eram possessões clássicas. O cara estava lá batendo na vizinhança inteira, 10 homens não seguravam, comendo vidro, agarrando o sofá e jogando pela janela, uma mulher magrinha falando com aquela voz estrondosamente masculina e gutural, ninguém segura, ninguém isso, ninguém aquilo, ou com clarevidências, contando coisas, segredos da vida dos outros, ou em alguns casos até meus, quando eu cheguei no lugar ouvi coisas a meu respeito que ninguém poderia saber. Esse tipo de fenômeno era normal. E eu já chegava na baiana, né, como se diz na linguagem do jiu-jitsu. Já chegava no double leg para botar no chão, montar e massacrar. Então já sai em nome de Jesus e vamos lá. Devagar eu comecei a ver algumas coisas que eu não podia negar que era possessão e eu não podia dizer por que elas eram daquele jeito, que eu não conseguia explicar. E mais o seguinte, você ficava naquela do enfrentamento, do sai em nome de Jesus, e quanto mais você saía, pior ficava. Mandava sair, pior ficava. Parece que mais endurecia e enrijecia a determinação. E aí eram aqueles casos que você ficava naquela luta ali um dia inteiro e ia embora. E dizia, eu volto amanhã de manhã.
Aí mais um dia inteiro, aí a pessoa ficava livre, daqui a pouco voltava, né, cara, que deve dar, aí né? ficava livre, aí você diz, tomara que agora seja, aí daqui a pouco voltava, era aquela coisa. Aí o terceiro dia, bom, foi com uma senhora que eu fiquei três dias nessa intermitência, que eu comecei a desconfiar que tinha uma coisa errada. E eu digo, eu preciso aprender que fenômeno é esse que está se operando aqui. Aí eu tive uma outra experiência que me ensinou bastante naquela época, com um pastor presbiteriano que ficou possesso. Ele era pastor presbiteriano, mas não era convertido, e como muitos, né? E sabia o evangelho para ensinar para os outros, mas não para a vida dele. Aí ele ficou de caso lá com uma cabocla no interior, e que ele fez de empregada na casa dele, então ele ficava com a mulher dele lá e pegando a cabocla atrás das paredes, e resolveu encarar um bruxo da vila, da aldeia lá do interior do Amazonas, e disse pro cara lá, tirou a maior onda pública, de que ele estava ali em nome de Jesus para acabar com as obras do diabo. Aí o bruxo olhou e falou, você? Com as minhas não. Não você, seu safado. Você está pensando que de onde eu moro eu não vejo você pegando a fulana lá na sua casa, antes dos cultos, antes de não sei o quê? Você não tem nada de Deus, eu vou fazer você pular igual o bolinho fritando em frigideira. Aí o pastor voltou para casa e à noite ele disse que entrou aquela coisa igual luz fluorescente no olhar dele, o mundo mudou. E ele não perdeu a consciência nem um minuto, mas ele perdeu o controle sobre a fala, de modo que ele passou a dizer blasfêmias e blasfêmias e blasfêmias que ele ouvia e não conseguia controlar. Por causa dessa brincadeira, ele acabou sendo levado de lá para Manaus, aí a denominação que não era a Igreja Presbiteriana do Brasil, era a Igreja Presbiteriana Independente, que era a igreja dele. Não sabia nem o que fazer com aquilo, são uns ignorantes totais sobre o assunto, e acabaram mandando lá para casa. E ele chegou com um espírito tão lascivo que a minha irmã Sueli passou na sala e o pastor disse, meu Deus, que coxas gostosas, que coxas gostosas. Minha irmã ficou vermelha, e o papai disse, Sueli, minha filha, saia daqui. E o cara, essas coxas. Aí, bom, a gente saiu de lá, nós fomos com ele para um outro lugar e ficamos naquela luta. Um pastor, né, cara? Hã? Tadinho, um pastor, né? Lá em casa era, papai não, pastor. ele um pastor. E ele pastor, então só tinha pastor. E o diabo. Aí a gente foi para outro lugar, um amigo nosso foi junto, aí esse amigo que se sentia mais experiente nessas coisas, ficou lá um tempão, mandando sair, quanto mais ele mandava sair, pior ficava, e eu olhando, digo, não, tem um negócio errado. Até que eu pedi licença, eu tinha 19 anos, eu pedi licença ao papai e a ele, fui lá com o homem, e quebrei o paradigma, comecei a conversar, aí o cara foi vindo, eu fui conseguindo sustentar a ele mais tempo. Foi. Quando eu introduzi o tema, tinha o refluxo. Aí foi até que eu consegui segurá-lo ali, num estado de consciência contínua. Aí eu não toquei no assunto, só dei instruções a ele. Até ele ficar liberto, ficou liberto, e daquele dia em diante eu comecei a prestar atenção nisso e fui vendo como funcionava também assim. Ou seja, os estados de possessão não clássicos, não estribuchantes, não confessantes, não agressivos, esses intermitentes que alternam a possessão com um psiquismo humano condicionado pela possessão, são as coisas mais difíceis que tem de enfrentar, de encarar, de discernir, de ir libertando, porque você tem que ter paciência de ir fortalecendo a dimensão humana toda vez que ela emerge. Você tem que fortalecer. Dar lucidez ao próprio indivíduo. E, se possível, segurar o cara ali, fora d'água. Porque funciona assim, se ele bota a cara para fora d'água e você diz, em nome de Jesus, ele afunda de novo.
Ele tem que botar a cara fora d'água e você dizer: Deixar ele oi, respirar. João, que bom que você está aqui. Vamos tomar um copo d'água. E vai chamando o João para fora. Vai. Tem que ir tirando para você iniciar um outro processo. Você tem que fortalecer as bases e os fundamentos da consciência dele para que possa ajudá-lo. Do contrário, a possessão que está nele não é daquele tipo que sai no tranco. Essas que saem no tranco, essas possessões oiô, elas não têm raízes. As possessões difíceis são essas que se Já se enraigaram, imiscuem com a personalidade do processo. Aonde nem ele mais sabe onde as coisas vão e nem terminam. Ela casca criou diferente. fusões. E aí demanda discernimentos É como muito aquela mais casa que cautelosos. aparenta estar arrumada, porém a sujeira está toda camuflada. Barrida para Tapete, debaixo do tapete, no sótão, no debaixo do sofá. Tem uma pergunta, basement. tem uma pergunta aqui, Caio. Você tem... Aqui em Brasília, você tem defrontado com muitos endemoniados ou processos assim? Não, aqui em Brasília, dos endemoniados do tipo clássico, eu só orei expulsando demônios de 3 pessoas desde que eu cheguei aqui, do tipo clássico. Fora daqui, nesse mesmo período em que eu moro aqui, já. Mas, por exemplo, é difícil você ir ao Amazonas e não expulsar algum demônio. Quase toda vez que eu vou lá me sobra algum. Alguém que sabe que eu estou lá e leva na casa da mamãe. Às vezes, em algum lugar que você está, alguém: ô pastor, o senhor está aqui, podia entrar, eu tenho aqui um vizinho com esse problema, assim, você vai e expulsa. Para o Amazonas é muito mais normal ainda. Já foi a 3x2, com o advento das novelas de possessão global da Universal e Companhia Limitada, foi diminuindo lá porque foi virando palhaçada, né? Mas você ainda encontra muito. A última vez, por exemplo, que eu fui à floresta, logo depois da morte do papai, eu fui com a minha mãe e minhas irmãs passar 4 dias lá, eu estava lá, fui chamado na vila Lindóia, porque tinha uma criança possessa. E um menino lourinho, bonitinho. Outra com um fenômeno interessante é que no Amazonas tem muita possessão demoníaca de criança. Muita. Muita. Especialmente no interior e especialmente porque as crianças amazônicas genuínas têm um mundo muito mais ludicamente impregnado da dimensão espiritual. O lúdico e o espiritual estão fundidos. Eles brincam com Por causa isso. do folclore. As visagens, tudo isso, até as conversas de entretenimento noturno misturam-se com espíritos. Então o olhar infantil já está impregnado dessa lente. Se ela tem uma crise, ou se o pai morre, a mãe morre, ou se os pais se separam, ou se alguém da família invoca espíritos, ou se, enfim, qualquer dessas coisas traumáticas que em geral abrem portas, acontecem, não é incomum a criancinha de 7, 8, 9, 10, 12 anos começar a ver coisas e daqui a pouco está incorporando em casa, a família em pânico e tudo mais. Então, dessa última vez que eu estava lá, eu fui chamado de repente lá na vila, cheguei lá, tinha um garotinho lourinho, num estado de desespero. Eu orei com ele, eu vi que o caso dele não era de possessão que iria se manifestar assim na hora. Aí eu falei: quer saber, deixa eu levá-lo comigo. Aí são as 9, 10 da manhã, eu ia passar o dia recebendo amigos lá na floresta. E eu levei-o lá para o lugar onde eu estava, no meio do mato, e ele passou o dia inteiro comigo. De vez em quando eu sentia que ele dava uma tonteadinha, eu ia com ele lá num canto, dava uma conversada, fui aí tal, ajudando o garotinho, até que no fim do dia ele estava bem melhor. Aí sim eu pude orar com ele, já assim dando aquela cimentada no negócio, e levando-o para casa, instruindo a família toda sobre o que estava acontecendo, o que eles deveriam fazer, instruindo uma senhora lá de perto que era cristã e que eu achei que poderia ter algum meio de ajudar o garoto, com regularidade, com coisas muito simples, lendo a Bíblia com ele, orando com ele e tal.
Nordeste, nos últimos 5 anos, 2 ou 3 vezes aconteceu também, de expulsar demônios. Agora aqui em Brasília, muito pouco desse tipo. O que eu noto muito mais aqui com frequência é esse estado encostado. Esse estado encostado. É que tem muito a ver com Brasília, né? Encosta nas tetas do governo, vai mamando. O cara tá torcendo pro mundo acabar no barranco, é pra ele morrer encostado. Acabar numa descida num barranco, eu já tô aqui, já morro encostado. Já tô com encosto, encosta. Então, aqui o que eu noto muito mais é esse tipo de coisa. Eu vejo, por exemplo, muita conversa de casal, aquelas alternâncias loucas, a mulher dizendo, mas ele me disse isso, que o cara jura, mata dizendo que não disse, e disse. E ele dizendo dela que ele disse, e alternâncias. Porque quando a crise do ódio cresce, a ira poderosa entra, o cara dá lugar ao diabo na hora, não precisa ser no dia seguinte não. Não existe ira que se sustente dentro do cara como um direito à ira. E quando o sujeito fica irado, mas ele diz, eu não vou dar lugar ao diabo, ele tem consciência em Cristo, ele diz, eu estou irado, mas eu não quero dar lugar ao diabo nessa ira, o sol não vai se pôr sobre ela dentro de mim, acabou. Mas quando ele se ira, e ele dá direito à ira, e ele ama a ira, e ele quer amá-la até a morte como ira, na mesma hora, aquilo é igual a macumba, ele invocou tudo que é de ruim para dentro, ele não vai cair nem estribuchar, mas pode ter certeza, entrou, bicho. Entrou. Ira que diz, é meu direito odiar, na mesma hora, pá. Não tem jeito. Ele pode estar vindo de uma vigília de oração. Mas se o ódio dele, o ódio entrar nele, ele disser eu odeio até a morte, eu odeio, eu quero odiar, ele não vai ficar possesso, ele já está debaixo de uma sujeição, já tem uma pregada ali, meu mano. Que coisa, hein? Mas não tem jeito, vai pregar, o pensamento dele já está alterado, as emoções dele alteradas, ele já está sendo cavalgado, como Lutero dizia, o cara já virou montadura de Satanás e nem sabe, já está no cabresto, para lá e para cá, está pensando que ele é que está resfolegando, ele é que é o cavalo macho, mas nem sabe que ele já está sendo conduzido. Na hora não tem bons psicólogos, olha, façam o que quiserem com essa informação. Fiquem tratando com Freud, vocês vão ver no que vai dar. Mandem para receber ajuda, eles serão ajudados. Isso aqui não tem nenhuma ufania, o que me dá é zanga de ver gente que não entende de nada, que não estudou para isso, que não botou a cara dentro desse universo para discernir, que fica pensando que se está falando de problema mental ou psicológico. Problema mental, psicológico é bolacha Maria para mim, é brincadeira, a gente lida com isso todo dia. Eu nem falo no assunto de tão banal que é. Estou falando daquilo que a psicologia não inclui nem como dado para ser estudado e que está aí presente toda hora. E voltando à pergunta de Brasília, eu noto aqui de vez em quando essas intermitências. E esse tipo de coisa não gera a possessão que faz o cara cair. Vai gerando cada vez mais ideia fixa. Por isso é tão fácil de misturar com problemas psicológicos de outra natureza. Só que o problema psicológico da fixação de uma ideia, de coisas assim, demora mais tempo para você ajudar o indivíduo a ficar livre. Mas quando a fixação de ideia é fruto, é resultado de uma encostada dessa, provocada, produzida ou oportunizada por qualquer desses elementos que facultam essas presenças, o acesso delas a alguém, quando isso aí acontece, a maneira de você ir ajudando é pelo diálogo que vai fortalecendo a consciência. Fortalecendo a consciência com a verdade. Até que o cara acorda, e não é um acordar que vai fazê-lo jamais dizer, ah, meu Deus, onde é que eu estava? Não. Ele sabe onde ele estava. Ele não consegue entender por que ele ficou tomado, literalmente, de um espírito de tanto ódio, de tanta raiva, de uma coisa tão alien, que tomou conta dos processos dele, que foram potencializados por uma coisa diabólica ao extremo.
no coração. Né? Mas e aí? Tem muito comentário e pouca pergunta. Tem algumas perguntas mais fora do tema, então eu vou perguntar para você. A palavra fala de principados, de potestades, de tronos, de reinos. E no âmbito espiritual, está falando de coisas espirituais, porque existem poderes humanos, meramente humanos, né? Todas essas palavras que Paulo usa no grego, traduzidas por principados, potestades, tronos, poderes, soberanias, tal, são palavras do mundo grego político, militar, de qualquer outra natureza. Archon, exousia, todas essas coisas, elas tinham seu aplicativo político, econômico, cultural, militar no mundo imediato. Eram palavras gregas que designavam fenômenos humanos. Certo. Ele tomou essas palavras para designar fenômenos espirituais, não necessariamente correspondentes. Pronto. Não necessariamente, não era no modelinho. À semelhança do que seja um principado da designação cultural grega, existem principados espirituais. Não, é só terminologia. Certo. A minha pergunta é, poderemos nós, ou de alguma forma, estarmos lidando com isso sem discerni-los? Claro. O que o cristianismo fez a vida inteira? Se não ficar cheio disso sem perceber. O cristianismo virou uma grande macumba. A grande macumba que foi feita nos últimos 1.700 anos no Ocidente foi feita pelo cristianismo. Não é implicância minha, meu irmão, é macumba. Macumba. Todos os macumbeiros do Ocidente não fizeram o dízimo da macumba que o cristianismo histórico fez, com suas bruxarias, com suas perversidades, Estelionato da fé. com as suas obsessões sexuais, perseguindo pessoas igual uns loucos, com as suas pedofilias de mosteiro, com as suas surubas alimentadas a canto gregoriano, com as suas santas inquisições, com os seus papas pervertidos, com os seus fiéis enlouquecidos pela sandice dos governantes espirituais, pela perversidade de botar todo mundo no inferno, pela maldade diabólica com a qual se tratou a inocência humana, por bilhões de manifestações diabólicas feitas no curso desses 1.700 anos, que são tantas e só não sabe quem esteja mais alienado com a topeira. Por todas essas coisas é que eu digo que não houve macumba mais poderosa do que o cristianismo fez. Porque macumba é ódio, macumba é mentira, macumba é engano, macumba é perversidade, macumba é perseguição, macumba é abuso, macumba é manipulação, macumba é matar, roubar e destruir, macumba é apropriação indébita, macumba é intimidação, macumba é sequestro, é tortura, macumba é disfarçatez, macumba é mentira. Quanto mais elevadas as potências da mentira, mais macumba será. Macumba é a utilização do nome de Deus para manipular o próximo. Macumba é o cristianismo, é o que ele fez em nome de Jesus de maneira perversa. Então, o cristianismo histórico se tornou um ambiente histórico totalmente macumbado. Por não discernir e matando bruxa. Totalmente. Quem eram as bruxas que o cristianismo matou? Provavelmente 90% delas fossem as pessoas mais cristãs da cidade. Não iam à igreja católica porque não suportavam, não se submetiam aos sacerdotes porque sabiam que eram todos uns malucos, não queriam nada com o papado porque sabia que era um trono de Satanás, não se submetiam aos ritos da igreja porque sabiam que era tudo baboseira. Em geral eram pessoas, mulheres, que ficavam em casa,
que exerciam dons espirituais, algumas tinham dons de cura, oravam por doentes, algumas tinham ou dons de paranormalidade e percebiam coisas na vida dos outros ou diziam, ou tinham dons espirituais mesmos, que eram compartilhados com os outros, coisa que faltava na Igreja Católica, e a inveja manda matar qualquer dom extra que nos falte, que sobre em algum lugar não oficial. É assim que funciona. Além do que, eram em geral pessoas extremamente humanas e sensíveis que se condoíam de todas as pessoas que a igreja expulsava, de modo que elas eram a casa de refúgio dos hereges. E herege, e naquele tempo não era quem estava falando besteira, era quem a igreja dizia que era, por qualquer razão, ainda por ter se masturbado e apanhado se masturbando, era um herege para sempre. Então, essas pessoas bondosas viravam as bruxas da Igreja Católica. De modo que muito bruxo e bruxa mortos pelo cristianismo eram os verdadeiros mentores espirituais da cidade, os verdadeiros profetas humanos e bondosos de comunidades inteiras que foram eliminados. Para os verdadeiros bruxos de badalo, sino, incenso, crucifixo, mitra e báculo continuarem soltos, jogando a macumbaria deles em cima do pessoal. Mas eu não tenho nenhum temor de estar sendo leviano, estou falando claro isso na presença de Deus e dos anjos, de principados e de potestades. As maiores macumbas que a minha consciência histórica tomou conhecimento na história da civilização humana nos últimos 2000 anos foram feitas pelo cristianismo. Ou por derivados possessos do cristianismo. Do ponto de vista contínuo, não teve macumba mais longa, mais perversa, mais demoníaca do que o cristianismo como religião. Pelo amor de Deus, me entendam. Quem não estiver me entendendo, vá ler pelo menos história da igreja. Leiam pelo menos uns 10 bons livros de história da igreja, para você ter uma noção mínima do que eu estou dizendo. Porque senão é todo mundo alienado, não sabe de nada e ficam achando que o Caio está doido. Eu não estou não, doido é quem não sabe disso. Agora, a segunda maior manifestação, para mim, do ponto de vista de intensidade explícita, foi o nazismo. Porque durante muito tempo a mentalidade americana e europeia, positivistas, racionalistas ou qualquer outra coisa, se negaram a crer que no fenômeno de Hitler e do nazismo houvesse qualquer coisa além de surto político, ideológico, messiânico. Hoje em dia se sabe, todos os historiadores sabem, o volume de material que está disponível é enorme, a coisa toda era baseada em satanismo, em sacrifício humano, em derramamento de sangue, em invocação de mortos. Hitler ficava possesso, falava com outra voz, se servia da Madame Blavatsky, do Eckhart, o Himmler tinha um castelo separado para ser o templo do Terceiro Reich por 1000 anos, onde todo tipo de sacrifícios eram feitos, inclusive humanos e de virgens. Era a ressurreição dos cultos germânicos pagãos antigos, tudo isso presente com mais os ocultismos e os satanismos da modernidade, incorporados àquele grande sincretismo sob a égide da bandeira político-ideológica nazista. Mas a motivação toda era essa. Tem um papo de graça sobre esse tema, né? Quem quiser depois... Chegar lá e ver, Chegar né? lá e ver. E eu tinha gravado um documentário sobre isso. Conspiração nazista? Que na hora de queimar, de transformar em vídeo para passar aqui, teve um problema e eu não vi ainda a volta dele. De modo que se você tiver gravado ou encontrar, eu queria, porque ele é 1, 2, tem 3. O documentário, não sei se ele está já junto com o programa, mas tinha lá aquele que a gente baixou. Se você puder dar uma checada, tem mais de um, tem 2 ou 3, eu não me lembro qual deles é o melhor, eu vi os 3. Tem um basiquinho, tem um médio, tem um muito bom, muito legal, com muito recurso, se não me engano é do History esse.
esse que eu achei mais completo, né? No meu livro Nefilim eu falo sobre isso aí. É um assunto sobre o qual me interessa há muito tempo. À medida em que esses arquivos foram sendo abertos e as coisas começaram a ser mais publicadas, eu fui lendo e fui ficando chocado com a quantidade enorme de uma macumbaria sem precedentes, como um projeto político e ideológico praticado num país inteiro. O país praticamente todo surtou. Infelizmente, a verdade é essa. Claro que houve milhares na Alemanha que não dobraram o joelho a Baal, mas a grande maioria do país todo ficou de joelho, ficou de quatro para o tarugo. Não tenho a menor dúvida disso não. Ficou, ajoelhou e rezou para aquele santo todo ali. Por isso também a Alemanha não toca nesse assunto. Eu me lembro a primeira vez que eu fui à Alemanha, garotinho aí com 20 e pouquinhos anos, 21, 22, eu inocente. Há uma vergonha ainda na hoje em dia essa nova geração já passou dessa, mas naquele tempo, eu com 21, 22 anos, eu me lembro que eu cheguei lá na maior pureza, querendo conversar com as pessoas, me falem do nazismo, estou com silêncio, parecia que eu tinha falado um palavrão. Até que o meu hospedeiro falou, não toque nesse assunto, isso aqui é uma vergonha nacional. Se o pessoal puder lavar a cabeça e esquecer que isso aconteceu, eles não querem nem falar no assunto, eles não têm o que dizer. Quase todo mundo entrou na dança. Mas macumba é história com uma coisa tão... Sim, macumba coletiva. Toma conta. E nós tivemos um exemplo clássico agora no meio do século XX para nos mostrar como com homem que já sabia fazer fissão atômica, já tinha descoberto o mundo subatômico, já podia sair da atmosfera, já botava satélite em órbita, já tinha todos os pavimentos que geraram a atual tecnologia moderna. Nesse tempo e nessa hora, já depois de todos os filósofos, depois da Segunda Guerra Mundial, qual foi o filósofo que apareceu? Você. Não, eu não. Não apareceu. Quer dizer, nem pensamento se produziu. Tudo que se tinha produzido de pensamento já tinha ficado para trás. Ou seja, era um clímax já presente na Terra em todos os níveis, e você veja o que se foi capaz de fazer. O que uma nação inteira foi capaz de adotar. Que potestade foi o que um continente inteiro foi capaz de calar. O que o mundo inteiro resistiu para aceitar até não aguentar mais. Foi só quando o tarugo entrou na beirada anal de Pearl Harbor, nos americanos, aqueles... Aí... Tem um alho por aqui. Pimenta no dos outros, meu irmão, é refresco. Aí, vamos pra lá, porque senão os caras vão... Vai doer se a gente ficar quietinho aqui. Mas você vê o que é possível acontecer. Eu fico vendo... Quando os americanos, quando os aliados entraram na guerra, os campos de concentração já estavam funcionando a 1000 por hora. Muito tempo. Está no fim. O americano entrou no fim da história. Fábrica de morte. O americano, quem segurou, do ponto de vista humano, quem salvou o mundo foram os ingleses, meu irmão. Os ingleses. Os russos fizeram conluio, só não fecharam conluio porque Hitler era safado e queria a Rússia mesmo. Do contrário, teriam fechado a aliança. Os japoneses fecharam, a Itália fechou. Os nossos amigos argentinos, que têm uma vocaçãozinha esquisita para esses negócios, fecharam. A Argentina estava fechada com a Alemanha, né, cara? E com a Itália. Por isso que vieram tantos alemães. Tanto, migrou aquela porcaria toda para cá, porque era uma zona franca. Então, mas eu só estou falando o seguinte, só para a gente ver como, gente, há 60 e poucos anos atrás, o mundo inteiro, com rádio, com telefonia, com satélite, com tudo, ficou assim. A gente vê esses fenômenos acontecerem assim o tempo todo. Ruanda ficou assim, Uganda ficou assim. Quantos países não ficaram assim de repente? É do dia para a noite. Quando o surto se coletiviza, todos
toda possessão coletiva se instantaneiza Muito com rápido. uma rapidez muito maior do que a possessão individual, porque na difusão do processo coletivo as consciências individuais se diluem, as censuras individuais baixam na experiência coletiva e cada um olha para o outro e vê na aceitação do outro a afirmação da necessidade de aceitação dele. Então isso vira assim um fenômeno instantâneo, com uma subtez extraordinária. E a gente ainda vai assistir, quem viver os próximos 30, 40 anos na Terra ainda vai assistir muitos fenômenos de surtos globais, de loucuras extraordinárias, à lá nazismo, não necessariamente com as mesmas configurações, porque o mundo mudou, o mundo hoje é politicamente correto, tem umas ONINhos por aí, que é uma ONGzinha universal, que cumpre um papelzinho safadinho, mas tenta, cheia de conluios na mão também dos poderosos, mas está lá. E a mídia tem esses coibidorzinhos que faz com que as perversidades ganhem outros contornos. Mas o potencial para fazer a mesma coisa e pior... Uma possessão coletiva, Tá aí, a tendência é ficar pior e maior. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Ou seja, é muito importante que possamos discernir uma coisa da outra, né, cara? O que é potestade maligna, do que não é, do que são mandamentos do diabo, do que não são, mesmo transvestidos de piedade ou peidade, como você diz, porque se alcança o mundo, ele está batendo na porta o tempo todo também diante de nós, embora nós estejamos pregando o Evangelho e querendo viver o Evangelho. Eu já contei aqui, uma vez pelo menos, que quando eu conheci a Adriana e nós estávamos juntos há alguns meses, um dia nós estávamos deitados e conversando, no meio da conversa lá, o assunto inteiro, não me lembro dos detalhes, mas o assunto inteiro tinha a ver com o que eu faria quando eu voltasse a pregar o Evangelho. E eu comecei a dizer a ela que eu, voltando a pregar a palavra, eu estava calado, fazia 2 anos, eu iria atacar aquilo que eu sentia que era o poder espiritual mais poderoso com o qual Jesus, no contexto dos evangelhos, teve que lidar, que eram os demônios do templo. Religião. E aí eu comecei a descrever em Lucas, peguei o evangelho de Lucas e fui mostrando. E depois... Lucas, a partir de que capítulo? Isso que eu ia, quando você me interrompeu, eu ia exatamente completando tudo. E aí eu mostrei a comparação entre Lucas, Mateus e Marcos, no que dizia respeito à saída do espírito maligno de uma casa e depois a volta dele encontrando varrida e ornamentada, mostrando exatamente que em Mateus aquela é uma possessão que pode ser até generacional. Ou seja, existem nos 3 evangelhos o elemento descritivo daquela possessão como individual e como generacional. Em verdade eu vos digo que isto acontecerá a esta geração. E aí eu comecei a falar dessa possessão generacional e da possessão generacional da religião e como o espírito da religião podia fazer uma geração inteira ficar possessa daquele demônio que não se manifesta estribuchando. Ele vira mercenarismo, ele vira cambista no templo, ele vira total falta de temor de Deus, ele vira cinismo espiritual, ele vira mentira como confissão de fé, ele vira o que está aí em volta de nós e ele vira o que estava presente no templo de Jerusalém, naquele covil de demônios e de salteadores. Era possessão, era coisa demoníaca que estava naquele templo. A glória de Deus não habitava aquele templo. Você vê que Jesus não dá a mínima para o templo. Então vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada.
Um favor da graça de Deus é acabar com essa macumba que Herodes o Grande colocou aqui em cima e que vocês adoram. Não tem glória nenhuma de Deus aqui. Esse véu desse santuário é para ser rasgado e para sempre mesmo. E para não ficar pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Quando eu comecei a dizer a ela isso, nós estávamos aqui deitados na cama, uma lâmpada desse lado aqui iluminando a minha leitura, outra do lado de cá. Meu amigo, quando eu disse, e voltando a pregar, são esses demônios que em nome de Jesus eu vou partir para dentro atacando, que é o que eu não tenho feito desde que eu voltei a pregar. Meu amigo, quando eu disse isso, as lâmpadas explodiram. Pá! Susto, hein? Eu lembro que você contou isso. Explodiram. E você sabe quando lâmpada queima e quando lâmpada explode. E aí quando eu falei, oba, obrigado, Senhor, porque o bicho não se segurou, deu essa bandeira e me mostrou que eu estou com o dedo no buraco certo. E daqui eu não vou tirar esse dedo, eu vou até mudar de dedo, vou enfiar esse outro aqui, que é para tolar mesmo. Mas esse bicho vai ter que andar assim, porque enquanto eu estiver vivo em nome de Jesus, eu vou atrás dele. Vai ter que andar com desassossego. Aí deixa eu só lhe perguntar, diante disso que você relatou, o que você acha que, dos que hoje se entendem discípulos de Jesus, e assim creio que são, né, o que seria mais requerido deles hoje, além do anúncio do Evangelho mesmo, como verdade radical no seu coração? É o discernimento espiritual? Eu acho que não tem nem o que pensar. Se Paulo estivesse vivo hoje, ele não iria dizer assim, eu espero que busqueis os melhores dons, especialmente que profetizeis. Eu tenho certeza que ele iria dizer, busquem os melhores dons, especialmente o de discernimento de espíritos. Porque, meu amigo, quem não tiver discernimento de espíritos nessa hora vai estar enganado em todos os lugares, especialmente dentro da igreja. Tem muito demônio dentro da igreja, mas demônio avessa. E é interessante que quem me abriu os olhos para isso, não para essa dimensão sutil, encolhida, mas para a manifestação explícita de demônio dentro de igreja, foi o pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos, lá de Manaus, da Assembleia de Deus, já na glória com o Senhor, e que era meu amigo, apesar de eu ser um garoto, ele é um senhor idoso, ele me tratou como se eu fosse um homem idoso, de tão a sério que ele me levou, e a gente orava toda terça e quinta de manhã lá na casa dele, eu e ele, ia para lá, fechávamos a porta, ajoelhávamos e orávamos, 1 hora ali juntos. E um dia o pastor Alcibiades me disse, sabe, irmão Caio, ontem lá no culto da Assembleia de Deus eu tive que expulsar um demônio de uma mulher que estava falando em línguas. Olha só. Aí eu falei, como, pastor? E eu confiava muito na sobriedade dele. E aí ele falou, irmão Caio, no nosso meio pentecostal, infelizmente, tem muita gente que aprende a falar em línguas da carne e tem muita gente que vem aí das macumbas e dessas coisas que nunca se converteu, gostou só do poder e eles vão ficando lá. E de vez em quando eu estou ajoelhado na reunião de oração, quando eu vejo alguém começar a falar numa língua que eu sinto que não é do Espírito Santo, eu vou lá, mando sair em nome de Jesus e a pessoa cai estribuchando. Eu falei, é um dado a mais para eu prestar atenção. Você pensou, né? Aí eu comecei a prestar atenção. Aí eu comecei a também discernir profecias demoníacas. Tem muita profecia do diabo no meio evangélico. Falado em nome de Deus, ó servo meu. Mas, meu amigo, é diabo puro. Diabo puro. Profetizando morte, conforme o que foi buscar a profecia deseja ouvir. São profetas assassinos, são profetas que fazem mandinga para separar pessoas. É conforme quem chega dando, ou às vezes o cara não chega pagando o profeta, ele só vai lá todo dia e deixa alguma coisa. Então o profeta já sabe que conta com aquele cara todo dia, ele faz parte do orçamento.
Depois que alguém faz parte do orçamento de um profeta, e o profeta não é de Deus, porque um profeta que tem alguém que faz parte do orçamento dele, já não tem mais nada com Deus há muito tempo. Mas se faz parte do orçamento, vai ouvir o que quer ouvir. Nessa de dizer o que o cara quer ouvir, o sujeito vai começando a se entregar à mentira. E não tem ninguém que se entregue à mentira que não profetize do diabo depois de um tempo. Botei espírito de mentira nas suas bocas, não é o que diz o Velho Testamento? De modo que profetizem a mentira. Sem falar... Paulo fala isso aos Tessalonicenses também, né? Sem falar naquelas profecias que designam a morte qualquer pessoa que eventualmente tenha saído do ambiente deles ali. Isso é outra macumba perversa, macumba. né? Vai encontrar a boca cheia de quem vai entrando nesse espírito vai ficando assim. O indivíduo não precisa invocar o diabo, nem o Zé Pilintra, nem a pombagira, nem não sei o que. Pode ser em nome de Jesus mesmo que fica assim. Porque como a gente tem falado insistentemente, não é o conjunto de letras que formam o nome Jesus que fecha o coração do indivíduo para o mal. É o Evangelho, é a consciência em fé, é a pessoa de Jesus em mim, é o mais valente em mim. Não é um nome como mandinga, não é uma doutrina como suposta defesa contra ataques. Isso aí não funciona, não. Se Jesus mesmo em mim não viver, se o Evangelho não for verdade em mim, está tudo aberto. Posso ser crente de onde eu quiser ser, eu sou um queijo suíço para o diabo. Você está falando do que deve ser a nossa postura, claro. Se não for, se Jesus não estiver me enchendo o peito, cara, eu posso ser batizado todo dia, ungido com óleo todo dia, eu sou um queijo suíço para demônio. Posso ficar falando e pregando em nome de Jesus, profetizar em nome de Jesus, o diabo. O problema é que a gente tem uma série de elementos que são multiplicadores disso, porque acaba que um seminário, por exemplo, você vai tendo ali elementos de multiplicação dessa consciência e as pessoas não vão percebendo que estão no engano. Em nome de Deus, estão virando pastores, estão virando líderes de comunidades e continuam multiplicando o processo. Processo de ódio, de politicagem, de querer derrubar o outro, de inveja, de soberba, de conluio para tomar o campo, de ambição pelo lugar do outro, pelo salário do outro, pela posição do outro. Eu pergunto, quem é que se enche dessas coisas e não se enche de diabo? É simples assim. Simples assim. Ele foi homicida, nunca se firmou na verdade. Se no meu coração tem espírito homicida, ou de ódio, ou de ira, ou de raiva, ou de amargura, ou de malquerência, que vão se cronificando, e se em mim existir simulação, mentira, manipulação e hipocrisia, meu querido, essa é a macumba. Tem diabo em mim. Eu não preciso ficar possesso, já está no meu processo mental, vai crescer, eu vou virar a macumba ambulante. E é aquele de pior, de pior raiz, que é difícil de sair, como se diz. Essa casta de templo, né? Isso é um horror, meu irmão. Casta de igreja é uma desgraça, porque o cara ainda ousa repreender demônios em nome de Jesus. Como Satanás não se divide contra Satanás, fica tudo igual, né? Eu lembro que a primeira carta que eu lhe escrevi como contato, falando algumas coisas um pouco da minha crise naquele momento, eu lembro que a resposta do Caio me chegou tão dura, que assim, em outras palavras, né, que a casta pastoral é a mais difícil de sair quando a gente acha que não está com ela, né? Eu falei, poxa, pior que é por aí que a gente tem que perceber. Porque eu escrevi dizendo que isso não me habitava, mas ele escreveu dizendo que tudo isso me habitava. Aí eu falei, poxa, foi um choque naquela hora. E foi aí que eu acordei, realmente essa é a verdade. Isso nos habita e a gente não percebe que nos habita. É tão sutil, sutil, você tem que acordar e falar, não, eu tenho que pedir esse trem para sair de vez. Né? Agora, ouvindo isso, vira uma pele, né, gente? Ouvindo isso, os que são de Cristo, eles têm que fazer uma decisão no coração deles. Ou se continuam ali só porque tem nome de cristianismo, ou se saem dali e vêm para Jesus Cristo. A diferença é essa. Porque aquilo que você falou, não sabia. As coisas vão entrando sem perceber, mas o Espírito Santo continua. Porque tudo recebe em nome de Deus, né? Aquela coisa, recebe a designação JESU,
S e pronto, e você acha que aquele está certo na sua vida, e você o tempo todo está com aquilo no coração. E o nome Jesus é igual Francisco, José, Joaquim, né? Era um nome muito comum na época, né? Em Israel, então, é igual Bolacha Maria. Né? Jesus tinha Jesus para todo lado. Aí fica o pessoal pensando que foi um nome que foi inventado no céu. Não, o significado, o nome Jesus, o valor do nome Jesus, só existe se for vinculado à pessoa de Jesus. Porque senão é o nome de qualquer de 2 filhos de Francisco. Esse nome desvinculado da pessoa, de quem ele seja, é só um apelido que serve em qualquer um, até no diabo. O diabo adoraria ser chamado de Jesus. E como? E ele é muito chamado de Jesus. No meio das igrejas ele se invoca muito o diabo em nome de Jesus. E não é brincadeira. Quem achar que está de brincadeira, continue brincando com isso. Vai ficar cheio de capiroto indiscernível. No dia que precisar de ajuda, mande um e-mail que, se a gente puder, a gente tenta ajudar. Agora, se brincar com isso, vai ficar assim. E tem muita gente brincando. Tem. O melhor livro que eu já li sobre isso é de um cara que depois até fez uma viagem não muito recomendável. Mas o livro é verdade. É verdade. Para quem conhece o Evangelho, não tem como você dizer que o livro não é verdadeiro. É de um psicólogo americano chamado Scott Peck, que escreveu um livro primoroso na década de 80, no início da década de 80, chamado A Road Less Traveled. A vereda, o caminho menos percorrido, a trilha menos percorrida. Exato. E aí, o livro foi um best-seller, ele começou a escrever o livro como ateu, se converteu no processo, e se converteu querendo Jesus mesmo, foi para uma igreja batista, no sul dos Estados Unidos, o pobrezinho, coitado. Lúcido, inteligente, culto, aberto, sincero, arejado. Foi cair dentro de uma igreja batista do sul dos Estados Unidos, imagina só. Racista, etnicista, Georgia, branquela, aquela coisa toda, sim. hipócrita, Ku Klux Klan ungida, aquela coisa toda ali. Aí o bichinho entra lá naquela pureza, encontrei o povo de Deus, aleluia. Sabe, porque até psicólogo lúcido, quando se converte, fica bobo nos primeiros meses, até ir aprendendo com os crentes a ficar esperto de novo, né? No início ele fica pensando que todo mundo está como ele. E não tem mais ninguém assim ali. Está todo mundo bom. Aí ficou conclusão. Quando ele foi convivendo, ele aguentou, se não me engano, mais do que 8 anos de convívio. Ele foi convivendo, o cara foi ficando tão desesperado de ver tanto diabo dentro da igreja, que ele escreveu um livro chamado The People of the Lie. The People of the Lie. Povo da mentira. Povo da mentira. E que eu li nos Estados Unidos em 88. Se referindo ao grupo. Não, é uma análise da igreja comparativamente com os fenômenos grupais que ele estudou como psicólogo e psiquiatra durante a Guerra do Vietnã entre os contingentes de soldados americanos. É um estudo comparativo entre a psicologia do contingente do exército e a psicologia do contingente eclesiástico, e como o eclesiástico é muito pior. E o exército é capaz de chegar numa aldeia vietnamita, um sargento surtado diz: não deixa ele escapar, o outro entende, não deixa ninguém escapar, aí um já manda tiro em 10 para cá, o outro manda em 20 para lá, daqui a pouco está todo mundo morto, ninguém sabe porque matou todo mundo, e a ordem não era essa. Agora, na igreja não é assim, a ordem é clara, o processo é lento, é pensado, é elaborado, não tem as subtezas de uma guerra atira, que senão ele atira na gente. Não tem nada disso, é engendrado. Quando ele foi vendo o desenvolvimento, o cara surtou. Escreveu um livro primoroso, como verdade e análise do que aconteceu,
e se converteu à nova era, meu irmão. Eu também, né, cara? O Scott Peck hoje está aí, procurando pedra em Stone Range. Não apresentaram Jesus Cristo para ele. Está procurando pedra, Vai pra está atrás pedra. de pedra em Machu Picchu. Ele escreveu um outro livro depois também sobre Pedras. o chapéu, ou era Não, esse Pedras? o livro que ele escreveu foi Stones, In Search of Stones. Aí eu li logo depois desse livro, assim, logo depois não, 5, 6 anos depois dele ter saído da igreja. Já totalmente místico. Já e eu morrendo voltado de à pena, nova digo, era. puxa vida, a mística virou misticismo, a espiritualidade virou espiritualismo, o evangelho virou sincretismo, tudo por causa daquela igreja doida e possessa. Os demônios do templo. Do As templo. potestades do Que são as que mais desencaminham as pessoas que genuinamente estão querendo o evangelho. São os demônios do templo. É demônio de pastor, demônio de bispo, que tem de bispo, pastor e líder possessinho, meu irmão. Só um exemplo. clamando pelo sangue de Jesus, assim, na dura. O sangue de Agora, Jesus é apenas uma expressão que designa um líquido. Se não vier acompanhada de fé na palavra, é só um vampirismo cristão praticado, é um draconionismo sanguinário declarado sem nenhum poder espiritual. O diabo adora sangue de Jesus que não seja acompanhado de fé no Evangelho. Adora um sanguinho de Jesus sem Evangelho. Só pra confundir às vezes. Só todo para mundo, confundir, vira mercúrio cromo. Né? Ai, meu Deus do céu. Ketchup de crente. Metiolate. Sangue de Jesus sem Evangelho é ketchup de crente em Ralinho ainda por cima. em hambúrguer do diabo. Então, o que eu ia falando mesmo antes desse parêntese? Ia citar um exemplo. Era um exemplo que eu ia citando que eu queria. Estava falando da possessão dos bispos, É. pastores, Esse exemplo que está aqui no site, da menina. da menina, meu Deus, que virou ficção. Olha só, os caras aceitam que o Cerulo, um safado, sem vergonha, que está todo mundo sabendo há anos, que tem uns 30 anos que ele está na mentira, na safadeza, no roubo, no engano, na contratação de paralítico para ser curado, na mentira desgraçada que eu digo na cara dele, do Silas, digo de todo mundo. E eu quero ver um deles ter coragem para me dizer não. Eu queria encontrar esse Cerulo com o Silas, com essa moçada e contar as histórias que eu sei dele. Quero ver aparecer o macho para dizer que não. Ainda tem gente que perguntou se... Agora, se ele pode uma converter. mulher que tem a coragem de escrever a carta que a menina escreveu, com bondade. Uma sogra que não fez nada mais do que o normal de Jesus. Toma aquela atitude, aí vão lá para o blog não sei de quem, para dizer, é ficção, o cara deve estar inventando. Os caras estão tão doentes que eles conseguem acreditar em Benihim, em Malafaia, não sei o que, em teologia da prosperidade, nessa bosta toda. E na hora que alguém toma uma atitude básica de ser discípulo de Jesus, como Jesus implorou para a gente ser, vira ficção. Isso é mentira. É, vira ficção. Você vê o estado de endemoniamento que os crentes estão. É. Isso é deter a verdade pela mentira. O cara engole todas as mentiras, aí vem a verdade singela de uma senhorinha que eu não vou dizer onde está, nem o lugar para não ir encher o saco dela. Verdade como a verdade, aí vira ficção só porque parece surreal. Surreal para vocês, geração perversa, corrupta, dura, tomada de demônio da religião, encrustada, impermeável, cínica, perversa para você, possesso crente. Normal para anjos, normal para pequeninos, normal para gente de Deus, normal para gente que não virou esse blog de cinismo que seu coração se tornou. Essa palavra eu não podia deixar de dizer hoje, porque me deu ira quando começaram a me mandar e-mails de gente dizendo, não, é surreal demais para ser verdade. Surreal é você, seu doido. Adepto de teologia da libertação. Surreal é você que fica defendendo o anti-evangelho. Surreal é você que não pode ouvir uma campanhazinha no Pacaembu que dizendo que tudo é safadeza, tá lá para aplaudir o showzinho gospel, seu doidinho. Surreal é você, seu maluco. Não é a mulher que fez o que Jesus mandou. Não é a menina que perdoou na graça.
Essa gente é anormal. Normal é você que não acredita mais no Evangelho. Você que é o doente e o anormal. Que prefere dar crédito a qualquer loucura, a qualquer purpurina, a qualquer mentira, a defender qualquer cretino, canalha, mentindo em nome de Jesus, a ficar cheio de pudores em relação a isso, e vir perguntar se quem foi arrombada por um tarado está com ficção. Se uma mãe que está sentindo uma dor desgraçada por ter gerado aquele filho é ficção. Só porque o coração da menina não ficou um coração evangélico perverso, e o coração da mãe, apesar de ter sido mulher de pastor, não virou uma diaba e continua gente, é ficção? Você que é a realidade fantasmagoricamente ficcional do ponto de vista do Evangelho e real do ponto de vista do que você se tornou, meu irmão. Se você não é assim, vire o ouvido e deixe passar. Se você é assim, é na sua cara mesmo que eu estou dando. E se alguém tiver alguma coisa a respeito, eu moro aqui. QI 13, Conjunto 2, Casa 6, Lago Norte, achável. Para qualquer um que se ache homem. Tem um aqui dizendo, tô contigo. Me chama para a gente conversar. Você não aguenta o meu olhar, meu irmão. Da verdade, você sabe disso. Eu não estou aqui de brincadeira. Agora, eu não queria terminar esse programa sem denunciar esse diabo. Que diabo é esse? É o diabo que faz esses crentes todos aceitarem essa monstruosidade desgraçada que está aí, sem fazer pergunta. E na hora que alguém diz, eu perdoei, entra todo mundo em crise. Fique liberto em nome de Jesus. Amém. Desse demônio que entrou na sua mente. Isso é coisa de diabo na cabeça das pessoas. Isso é um demônio que eles nem discernem e já estão todos carcomidos e não viram nada. Achou ruim o que eu disse? Eu achei ótimo. E quem quer que creia na verdade está agasalhando isso como verdade. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Já chegou a nossa hora de terminar aqui, já me deram um anúncio que já chegou às 10h30, não é isso? 10h50. 10h50. Eu estou morrendo de fome, não tomei café da manhã ainda, estou doido para tomar um cafezinho. Amém. Tá? Gente boa de Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Se quiser assistir a reprise às 3 da tarde, assista às 9h30 da noite. Avise a todo mundo que mudou de horário e amanhã a gente vai continuar conversando sobre principados e potestades. Às 9 horas da manhã, as perguntas que vieram e não foram respondidas serão amanhã. Hoje eu queria só introduzir esse assunto conforme eu introduzi, tá bom? Obrigado, Chico. Deus abençoe a todos. Obrigado. Amém, meu mano. Tem algum recado a dar? Não, por hora não. Obrigado, Tony. Eu que agradeço. Amém. E obrigado a vocês. Todo mundo. Kenneth, jovem querido, meu genro Tiago ali dentro, o Edivaldo lá na casinha dele, meu beijão, e o meu querido Judá. Dá para você mostrar o Judá aí, jovem? Dá só uma mostrada no Judá, ó, aqui do lado. Ele é o filho da Dora Ramos. E ontem à noite lá no caminho ele virou para mim e falou, escuta pastor, eu posso ir lá assistir o Papo de Graça, só para assistir? Não quero fazer nenhuma pergunta. Eu digo, não faça, Judá. Ele, não quero. Chegou hoje aqui, eu falei, você não quer fazer? Ele disse, não quero não. Mas fica aqui o meu aviso. É 9 horas da manhã. Se você mora em Brasília ou estiver passando e quiser participar, sentar aqui nesse sofá junto com o Judá, com alguns que vêm, você é meu convidado. Só não chega 8h30, começa às 9h. O horário aqui em casa é horário, é por isso que eu posso fazer coisa em casa, porque aqui não é uma bagunça. Aqui tem hora para começar, tem hora para terminar, ninguém chega sem me avisar, porque eu não consinto possessão humana na minha vida, vocês entenderam? Eu me defendo de gente também, senão a vida fica impossível. De modo que chega às 9h, quando acaba às 10h30, acaba às 10h30. Ninguém fica até meio-dia para dizer, já que eu estou na casa do Caio, vou aproveitar e bater um papo com ele. Eu não funciono assim. Começa, termina, a vida segue. É por isso que eu consigo fazer o que eu faço durante o dia. Porque eu não me entrego aos sabores nem aos caprichos. Eu me entrego às necessidades reais quando elas acontecem. Do contrário, eu tenho agenda, eu tenho dia, eu tenho prioridade e eu sigo. Que Deus nos abençoe. Amém. Até amanhã com a graça de Deus. Beijão. Amém, a todos. Tchau, tchau. Bye, bye.